Neste vídeo, nós vamos discutir se comprar ações da MRV é um bom investimento, após verificar a performance histórica dela e dar uma olhada na divulgação de resultados da empresa. Boas-vindas a todos que estão assistindo esse vídeo aqui no canal. Eu sou o João e aqui nós falamos de finanças e investimentos. Esse é um canal de construção de conhecimento, portanto, sinta-se à vontade para deixar a sua visão ou perguntas nos comentários. E antes aí de nós irmos para a tela do meu computador, como de costume, eu quero agradecer a inscrita Juliane por dar essa sugestão aí da gente estar fazendo esse vídeo a respeito da MRV. Então, pessoal, agora vamos aí direto para a tela do meu computador, dar uma olhada aí na performance histórica da MRV. Então, pessoal, aqui estamos no site Status Invest e a gente vai dar uma olhadinha na MRV e como que está a ação da empresa. Ela é uma construtora e incorporadora que atua aí tanto no setor classe média, média alta, tem um braço lá nos Estados Unidos, também tem a parte de loteamentos, aluguéis, etc. Mas nós vemos aqui que a ação da MRV em 2017 estava aí na casa dos R$ 9,00 e hoje ela está sendo cotada aí praticamente no mesmo nível, R$ 9,31. Então, o preço do papel ele deu uma valorizada aqui até o início ali dos lockdowns. Por quê? Porque a gente sabe que o setor da construção civil ele é cíclico, né? E quando a coisa azedou, digamos assim, o pessoal achou que a economia não ia deslanchar, não ia mais ter projetos habitacionais de financiamento, e o preço vem caindo desde então. Então vamos dar uma olhada aí na margem de lucro da MRV. Então o que nós percebemos? A margem de lucro da MRV ela vem caindo de forma quase que sistemática. Então lá em 2008 a empresa tinha de margem de lucro 20%, e com o aumento da operação e também mais complexidade aí para vender os apartamentos, né? A empresa ela tem perdido margem de lucro. Apesar da empresa ter ficado maior, ter vendido mais, a margem de lucro dela tem diminuído. E isso é comum nas grandes indústrias, né? Quanto mais você produz, mais você consegue reduzir a sua margem de lucro porque você ganha no volume. A MRV é a maior construtora do Brasil, só lembrando aqui no vídeo, né? Então, vamos dar uma olhada na situação de solvência no curto prazo da empresa. E aqui eu quero fazer um breve aviso, né? Que aqui no site Status Invest nós temos a liquidez corrente. Só que a liquidez corrente, no meu ponto de vista, ela não é um indicador que nos dá mais segurança para a gente medir a situação de solvência de uma empresa construtora. Por quê? Porque a liquidez corrente ela leva em consideração os ativos circulantes e o passivo circulante. E nós sabemos que dentro dos ativos circulantes está o estoque da empresa. E a MRV, sendo uma construtora e incorporadora, o estoque dela é composto de material de construção, que só vai ser vendido após o término das obras, e de terrenos e, digamos assim, apartamentos que estão encalhados. E no momento de crise, a venda dos imóveis ela se torna mais difícil. Então, em empresas com essa característica, que o estoque ele não gira, ou pode não girar aí dentro do período de um ano, é mais interessante a gente avaliar a liquidez seca. E aqui eu abri no site do Invest, onde a gente tem esse indicador. E nós vemos que a liquidez seca, que desconsidera o estoque da empresa, está em 1,39, ou seja, para cada R$ 1 de obrigações, a empresa tem R$ 1,39 de direitos a receber ou de dinheiro que ela já possui em caixa. Mais de 3 meses aí de segurança, né? Então isso é um ponto positivo para a MRV. Vamos voltar aqui para o site Status Invest e dar uma olhada na dívida líquida sobre o EBIT. Nós vemos que a dívida líquida em relação ao lucro operacional da empresa vem aumentando. E isso
no meu ponto de vista, é algo que não é bacana, principalmente numa construtora. Mas, mais à frente, nós voltamos nesse ponto para dar mais uma conversada sobre isso. Então, agora vamos dar uma olhada na divulgação de resultados da empresa. Eu destaquei alguns pontos, sendo que o primeiro deles está lá na página 12. Aqui na página 12, a primeira coisa bacana que eu quero trazer para vocês são as vendas da MRV. E não só as vendas, mas a gente vê que ela tem várias frentes de vendas, né? Que são os vários braços da MRV. E uma empresa ter vários braços de atuação é muito bom. E eu acho mais legal ainda no setor da construção civil, que a construção civil ela é um setor que geralmente precisa de financiamento. Então, quanto mais acesso você tem a diferentes linhas de público, que cada tipo de público ele tem acesso a uma linha de financiamento específica, mais empreendimentos você vai conseguir lançar, porque mais dinheiro vai estar disponível para você. Então é o que está escrito aqui, né? A MRV segue expandindo suas diversas linhas de negócio e no primeiro trimestre de 2022 alcançou 47% de suas vendas fora do programa Casa Verde e Amarela. Ou seja, a MRV conseguiu diversificar. E aqui embaixo, né, a gente tem isso de forma gráfica. Nós vemos que desde o primeiro trimestre ali de 2021, né, deixa eu pegar o cor preta aqui. Desde o primeiro trimestre de 2021, a fonte de receita da MRV ela vem mudando. E hoje essas outras linhas de público, outras linhas de financiamento, elas compreendem 47% da receita do total de vendas da MRV. Indo mais adiante, eu quero ir lá para a página 14. Nós vemos o que? A geração de caixa da MRV. Então, nesse primeiro trimestre, o que a gente vê é que não houve geração de caixa. Ela, apesar de ela ter vendido bastante, ela gastou mais dinheiro com as obras dela do que aquilo que ela recebeu vendendo os seus apartamentos. Indo mais adiante, quero trazer para vocês na página 15 o banco de terrenos da MRV. Então, a gente vê que a MRV ela tem bastante terrenos. Ela tem 327 mil terrenos. E isso aí é uma coisa muito positiva, né? Porque caso o cenário econômico melhore, caso haja demanda para a construção civil, a MRV ela tem o que mais a gente precisa para construir uma residência, que é você ter o lote. Então, pessoal, vimos aí a performance histórica da empresa. E também demos uma olhada em alguns pontos da divulgação de resultados da MRV. Será que comprar ações da MRV é um bom investimento? Mas antes eu quero pedir que, se você está gostando do vídeo até aqui, você se inscreva no canal e deixe o like. E agora eu vou dar o meu ponto de vista. Primeira coisa, as margens de lucro da MRV vêm caindo. Isso quer dizer não que a empresa não que o canteiro de obras tenha ficado menos eficiente, mas que tem sido mais difícil da empresa vender, obtendo margens de lucro maiores. O mercado está ficando mais difícil. Então, o segundo ponto que a gente viu, o endividamento ele vem aumentando em relação ao EBIT, ao lucro operacional da MRV. E isso dá a impressão que um único empreendimento ele não está, digamos assim, se pagando sozinho. E a gente tem que entender o seguinte, como que funciona uma construtora que vende na planta, que faz a incorporação de edifícios. Quem financia a obra não é ela. Então não é o dinheiro, por exemplo, do acionista que financia a obra. É o dinheiro das pessoas que compram um apartamento na planta. A empresa ela desenvolve o projeto. Então o que acontece? Se o teu endividamento está maior do que o teu lucro, do que o teu operacional, isso quer dizer o quê? Está tão difícil de vender um imóvel na planta que a MRV está tendo que construir e só consegue vender lá no final. A outra hipótese pode ser que um empreendimento já não está mais se pagando. E aí a empresa tem que lançar um prédio para pagar o outro, que ela já fez. E aí ela entra nisso aí. Mas como a gente vê que tem uma margem de lucro, eu acredito que não é isso que está acontecendo. Então, possibilidades, não quer dizer que está acontecendo isso. E o terceiro ponto é um cenário econômico que não está favorável
para a construção civil. Então, o que acontece? A MRV ela constrói principalmente para classe média e classe média alta. Classe média geralmente é assalariado. Então, o cara é assalariado, o poder aquisitivo do pessoal está diminuindo e o cara não vai ser louco de comprar um imóvel, o poder aquisitivo dele diminuindo. Outro fator que prejudica muito o setor da construção civil é que com a taxa de juros elevada, o cara também não vai querer financiar um apartamento, porque o juro que ele vai pagar é muito alto. Então, o cenário econômico desfavorável. Então, vistos esses 3 pontos, eu ainda queria ressaltar o seguinte, que a construção civil ela é um negócio muito complexo. Ela é mais complexa para mim do que você ir lá e montar uma indústria. Por quê? Porque você desenvolveu o projeto da indústria, você botou as máquinas lá dentro, terminou o barracão, você vai ter um fornecedor dos teus produtos, que geralmente vai ficar o mesmo, teu comprador vai ficar chorando com um monte de gente, mas você vai ter 3, 4 fornecedores, que você sempre compra deles. Você vai ter uma carteira de cliente, você já vai conhecer o score de crédito dessas pessoas, você já vai saber um monte de coisa da vida de cada um, quem é bom pagador, quem não é bom pagador. Então, o teu risco de crédito ele é mais controlado. E isso aí você quase que cria, quando você monta uma indústria desse tipo, um sistema fechado, né? Que ele funciona, pode ter crise econômica, isso, aquilo, mas você ainda tem certo controle da situação. Diferente da construção civil, onde você terminou uma obra de 3 anos, quando você vai começar outro projeto, é um negócio totalmente diferente. Você vai construir outra cidade, é uma coisa totalmente diferente. O cenário econômico muda, o poder aquisitivo do trabalhador muda, vai impactar totalmente em como você vai ter que fazer para vender o teu empreendimento. Então é algo muito arriscado. E só para concluir a linha de raciocínio, eu fiz assim uma estimativa de quanto retorno dá comprar uma ação da MRV. Porque algo que pode atrair a gente, pode nos atrair a comprar a ação da MRV no momento, é que ela está sendo cotada, o preço dela está abaixo do valor patrimonial, na proporção de 0,75. Isso quer dizer que ao comprar, pegar R$ 1 teu e investir na MRV, você está comprando 1,33 centavos de patrimônio. Porém, se a gente levar em consideração o lucro que ela teve, eu fiz meio que uma estimativa. Por mais que você esteja comprando patrimônio a mais, o retorno que a MRV vai estar te dando é de um pouco mais de 16%. E aí, no meu ponto de vista, você entrar num setor que é cheio de complexidade para ganhar 16%, sendo que a renda fixa tá aí mais de 13%, é tipo 3% de diferença, no meu ponto de vista, não compensa o risco. Então, eu não considero o momento ideal para comprar uma ação da MRV. Mas, a gente sempre tem que ficar atento no seguinte, por que eu mostrei todos os braços da MRV? Por que eu mostrei o banco de terrenos? Por que eu mostrei o tanto de unidade que ela tem para vender, o tanto de terreno que ela tem lá? Porque a gente vê que a MRV está muito bem preparada caso haja uma retomada da economia. Se o governo ele baixar a taxa de juros, já fica um pouco mais interessante para a gente olhar para a MRV. E agora, caso o governo resolva fazer um Casa Verde e Amarela renovado, aumentar ali o valor que pode ser financiado, o que vai acontecer? Vai começar a valorizar os imóveis e a MRV ela já está com tudo para aproveitar esse boom. Mas hoje, devido ao cenário econômico, eu prefiro optar pela renda fixa do que comprar ações da MRV. Então, comprar um CDB com vencimento de 6 meses a 1 ano, para mim é algo mais atrativo. Um CDB, um LCI, um LCA, porque aí envolve menos riscos e um retorno muito semelhante. E agora, você me diz nos comentários, o que você acha da MRV? E comparando a empresa, a ação da empresa com as oportunidades de negócio que você tem ao seu alcance, que estão dentro da tua realidade. Comprar ações da MRV é um bom investimento? Depois de deixar o seu comentário.
Eu peço que você compartilhe o vídeo com quem você acha que pode interessar. E até a próxima. I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with their money. The public, when they buy a refrigerator, they get a Consumer Reports, they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research on apartments. When they go on a trip to Wyoming, they get the Mobile Travel Guide, or California. When they go to Europe, they get the Michelin Travel Guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions and program trading. That is garbage.